bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os que irão participar conosco hoje desse estudo tão importante para a existência, para a edificação, para o sustento da obra do Senhor na face dessa terra. Hoje veremos na palavra de Deus o que Ele espera de cada um de nós para que o seu evangelho seja pregado, sem heresias, sem fermentação, porém a pura verdade. Antes de entrarmos nesse estudo tão profundo e importante, vamos orar ao Senhor. Pai, papai querido, papai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos ao Senhor buscando a Tua luz, a Tua graça, a Tua misericórdia. Precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos, Senhor. O Senhor é mais importante do que qualquer coisa desta vida natural, pois os céus e a terra são passageiros, os prazeres deste mundo e ilusões dessa terra são transitórias, mas a Tua salvação, ela é eterna, Senhor. Obrigado pela fé, obrigado pela manifestação do Teu Filho e pelo ensinamento da Tua palavra, que a palavra do Senhor possa formar colunas, homens e mulheres fervorosos, dispostos a pagar o preço para pregar o evangelho do reino de Deus, o evangelho da verdade, que o Senhor possa nos levantar como vasos de honra em Tua obra, como membros do Teu corpo funcionais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos avançar no estudo de Mateus capítulo 21. Bom, nós estudamos no estudo de ontem, no estudo passado, o versículo até o versículo 11. Hoje iremos continuar a partir do versículo 12. Antes de começar a estudar profundamente essa mensagem, é extremamente importante que você, que é ovelha do Senhor Jesus, participe desse estudo, por mais profundo, duro que seja, até o final. Certamente Satanás, ele não quer que conheçamos as verdades ditas hoje aqui. E você vai entender por quê. Se você ficar até o final e aprender hoje o que o Espírito Santo tem a nos ensinar pela sua sagrada palavra, você entenderá por que o inimigo de Deus e de sua economia, o nosso inimigo, ele não quer que a gente conheça estas mensagens. Bom, após a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, aonde os discípulos colocaram a sua roupa sobre o jumentinho, pessoas colocaram a sua roupa pelo caminho e também palmeiras, o Senhor foi diretamente, como estava profetizado, até o templo, aonde o nome de Deus era adorado e invocado, aonde a palavra de Deus do Antigo Testamento era ensinada. No versículo 12 diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Meu Deus do céu, olha o que aconteceu naquele mesmo dia. O Senhor entrou no templo de Salomão, no local aonde era para Deus ser servido e adorado, liberar misericórdia e poder sobre a vida do povo. E aquele local, o Senhor Jesus nos revela agora que estava com
contaminado, porque ali eles estavam a mercadejar a misericórdia, as bênçãos, o poder de Deus para a vida dos judeus judaizantes que viviam no tempo da lei, sabendo que o tempo da lei é um tempo de sacrifício, onde pecou deve se sacrificar, um tempo onde o dízimo era obrigatório. Você entrou na terra prometida, o que a terra produzir, 10% você deve apresentar na casa do tesouro, que era um cômodo dentro do templo de Salomão. Tudo isso é Velho Testamento. Mas por que então o Senhor Jesus entrou lá? Se foi ensinado dessa forma, por que ele entrou lá e virou a mesa daqueles que vendiam touros para o sacrifício, pombas e até mesmo outros objetos usados para honrar a Deus? Por quê? Bom, você vai aprender hoje nesse estudo, preste muita atenção, porque por intermédio do profeta Oséias, o Senhor já havia mostrado a sua insatisfação com a forma que os sacerdotes serviam a ele no templo, na economia do Senhor no Antigo Testamento. Vamos lá? Oséias, capítulo 4, vamos lá, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Olha só, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Presta atenção nesse versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Ou seja, por que o Senhor Jesus, ele entrou no templo e ficou chateado com o que acontecia lá, virando as mesas dos cambistas, daqueles que vendiam e compravam? Porque os sacerdotes estavam deixando de fazer o papel deles, de ensinar o povo a se santificar, de ensinar o povo a temer a Deus. Porque quanto mais o povo pecava, mais o povo tinha que sacrificar. Quanto mais o povo sacrificava, mais carne os sacerdotes tinham para comer. Esta é a revelação deste versículo correta. Entenda, muitos pregadores que hoje estão seguindo o mesmo caminho dos sacerdotes do Antigo Testamento, não ensinando o povo o reino dos céus, sobre a ressurreição, o galardão, a coroa da vida, a posição para reinar com Cristo, a necessidade das boas obras, da santificação, eles têm essa mesma cabeça. Vamos deixar o povo abestado, sem conhecimento, porque aí quanto mais eles pecarem, mais eles vão querer ofertar, mais eles vão querer sacrificar para mostrar a Deus que estão arrependidos. E acabam mercadejando a misericórdia e as bênçãos de Deus, mostrando ao povo que se o povo não pagar por aquilo, Deus não vai abençoá-los. Você vê como é semelhante o que acontece hoje dentro dessas denominações que mercadejam o evangelho, com o que acontecia com os sacerdotes sem conhecimento, reprovados pelo Senhor? Por isso o Senhor Jesus entrou no templo, visto pela religião como um lugar sagrado,
e naquele lugar ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam, ou seja, os sacerdotes sem conhecimento que querem mercadejar, fazer da obra do Senhor uma profissão para enriquecer, para ganhar a vida, são expulsos. Mas aqueles também que adoram esses sacerdotes, que gostam de pagar para ver, que gostam de comprar objetos, olhinho, toalhinha e tantas outras coisas hoje no meio do evangelho, que simboliza aquele povo que gostava de comprar os touros, as pombas para sacrificar no altar. Tantos que vendiam como os que compraram foram expulsos, foram repreendidos pelo Senhor. Então nós hoje, amada igreja, se buscamos ser verdadeiramente os membros de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo prudente, nós temos que estudar a palavra para não cometer o mesmo erro. O Senhor, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Veja o que o homem fez do templo de Salomão, de um lugar sagrado no Antigo Testamento, e compare hoje como estão os escândalos e maus testemunhos de muitas denominações que se dizem cristãs, evangélicas, que se dizem homens de Deus, servos de Deus nos dias atuais, no Novo Testamento. Veja se não estão caindo no mesmo erro. Sim, sim. Talvez você ouve eu pregar e você pense que é um discurso de ódio. Talvez você ouça eu pregar e você já está tão enraizado na religiosidade que você fale, mas o dízimo é obrigação do povo. E se eu pego um envelope para dar uma oferta é porque eu quero. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela ensina que dízimo é obrigação dos judeus no Antigo Testamento. A palavra de Deus, ela ensina em Mateus capítulo 5, em Tiago capítulo 5, que nós não devemos votar. Talvez você diga assim: ah, pastor, ou homem aí que está pregando, você luta contra o evangelho. Porque como que os pastores, pregadores, servos do Senhor vão se alimentar se tirar essas coisas da igreja? Se tirar a cobrança de dízimos, a obrigação de votos, ofertas estipuladas? Como que a igreja, como que a pregação do evangelho vai prevalecer? Por isso, eu peço a você para prestar atenção no estudo hoje e ir até o final. Porque essa pregação é para quem tem sede de conhecer a verdade. Porque realmente no Novo Testamento o Senhor, ele ensina como que a igreja, os servos dele devem ser alimentados. É ensinado na palavra. Porém, quando você vê alguém tomando textos do Antigo Testamento, obrigando pessoas a sacrificar para serem perdoadas de pecados, sacrificar para serem abençoadas, dizimarem para repreender o devorador, dizimarem para prosperarem. Em verdade eu te digo que estes ensinamentos são de cambistas, que mercadejam o evangelho, mercadores do evangelho. O Senhor no Novo Testamento não ensinou nada disso. Isso daqui é o judaísmo sendo trazido para a vida da igreja. É falta de conhecimento. Eu vou te mostrar na palavra. Para pensar, onde é que fala que os apóstolos no Novo Testamento viviam de dízimos? Aonde o apóstolo Paulo, em suas 13 epístolas, ensina aonde ele pregou o evangelho aos gentios e também a judeus, que tinha que se dizimar. Qual é o voto que o Novo Testamento nos ensina a fazer? Claro,
Algum erudito, estudioso, poderá dizer: mas Tiago disse a Paulo para fazer o voto raspando a cabeça. E Paulo disse: com os judeus eu me fiz judeus, com os gentios eu me fiz gentio, para tentar salvar alguns. Não é que ele era a favor daquilo, ele nunca ensinou aquilo, mas é porque ele ainda tinha misericórdia por ver a raiz religiosa na vida do apóstolo Tiago. São verdades que os pregadores não dizem, são lutas que os pregadores não estão dispostos a travar. Eu separei aqui alguns textos para você ver como que a obra de Deus, como que os servos de Deus, eles foram sustentados. Ela foi sustentada no pontapé inicial da pregação do Evangelho. Qual foi o primeiro a pregar o Evangelho? Não foi o Senhor Jesus? Então vamos ver como que o Senhor Jesus era sustentado para pregar o Evangelho. Eu vou passar rapidamente nos textos, para o vídeo não ficar muito comprido. Então eu vou passar pelos textos e irei ler e dar uma explicação rápida. Aconteceu, Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Ou seja, mulheres que tinham sido alcançadas e libertadas pelo Evangelho e se alimentavam do Senhor Jesus como a fonte da vida, dos seus ensinamentos, profecias e palavras, unção e poder, com alegria sustentavam o Senhor com os seus bens, faziam ofertas de agradecimento, de gratidão, e assim o Senhor Jesus, ele pôde abrir mão de sua função, de sua profissão de carpinteiro, pois ele trabalhava na carpintaria, para pregar o Evangelho do reino de Deus de aldeia em aldeia. Próximo, vamos ver como os apóstolos, após o Senhor Jesus ter subido aos céus, como que eles eram sustentados para pregarem o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33 ao 35, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Você não vê a palavra falar que eles traziam dízimos, que eles traziam sacrifícios. Você vê que eles traziam ofertas voluntárias, sem maldade, sem se importar quem estaria vendo ou não a sua oferta. Depositavam nos pés dos apóstolos. Você não vê também os apóstolos enriquecendo a si próprios sem se preocupar com o próximo. Antes eles usavam daquelas ofertas para ajudar os necessitados que estavam na vida da igreja com eles. Assim foi o pontapé inicial da igreja primitiva, dos santos apóstolos na face dessa terra. Porém, se você continuar lendo, já no capítulo 5 você vai ver que esta forma começou a causar a malícia em alguns, como Ananias e Safira, que cresceram os olhos para o ministério, fizeram um plano, prometendo uma oferta, apresentando a metade, escondendo o resto, e por isso foram disciplinados com a morte, expiraram, né? Outra hora nós falamos mais sobre isso. Após o tempo dos apóstolos, Jesus Cristo, ele levantou mais um apóstolo para pregar para judeus, mas principalmente aos gentios. Qual o nome dele? Apóstolo Paulo. E como foi sustentado o ministério do apóstolo Paulo? Bom, nós sabemos que o apóstolo Paulo, sempre que tinha oportunidade, ele trabalhava com as suas mãos para trazer o sustento. Mas o que nós sabemos também é que irmãos
sustentavam o ministério do apóstolo Paulo para que em outras cidades, aonde ele lá não tinha casa para residir, família, apenas a família da fé, ele tivesse condição de anunciar o evangelho, ainda que às vezes aqueles cristãos daquela cidade eram muito novos, carnais e não contribuíam, não se preocupavam com a vida dele. Então outros irmãos mais maduros de outra cidade faziam ofertas na vida dele. É o que nós vamos ver agora, Filipenses capítulo 4. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante, diz assim, veja bem: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure, olha só que versículo, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Por quê? Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Veja só como que o ministério do apóstolo Paulo, ele era sustentado para que ele pudesse pregar o evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 11 também ele nos entrega uma pérola e nos mostra que para pregar aos coríntios, veja bem, versículo 7, capítulo 11, versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Ou seja, para a igreja de Corinto, para os irmãos que ainda eram carnais, leia 1 Coríntios capítulo 3, ele pregou de uma forma humilde e gratuita, para não colocar nenhum empecilho na pregação do evangelho. Ele sabia que se de cara, no início do ministério, ele contasse com uma oferta, uma ajuda do povo de Coríntios, o povo ia fechar o coração para a palavra de Deus e ia fechar o coração para ele, tendo ele como um mercenário, tendo ele como um charlatão. Então ele preferiu viver por sabedoria divina, viver humildemente, até mesmo trabalhando. Ele trabalhou em alguns momentos lá junto com eles, como também pregou o evangelho de forma gratuita. Versículo 8, aí ele revela para o povo entender: despojei outras igrejas, recebendo salário, ou a palavra certa na tradução é sustento, para vos poder servir. Então olhe só como que o apóstolo Paulo ia pregar o evangelho em outras cidades. Ele ia tendo o amparo de cristãos, de irmãos que amadureceram primeiro. Ele despojava outras igrejas. Como assim outras igrejas? Outras localidades, outras cidades, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém,
pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então nós vimos até aqui como o ministério do Senhor Jesus foi sustentado, como o ministério dos apóstolos, os primeiros apóstolos chamados por Cristo, foi sustentado, e como também o ministério do apóstolo Paulo foi sustentado. Você vê que em nenhum momento eles mercadejaram o evangelho como sacerdotes no judaísmo caídos, que preferiam o povo na ignorância, o povo sem conhecer a vontade de Deus, para ter que sacrificar mais e assim eles poderem comer melhor, porque estavam mais preocupados com o seu ventre, com a sua vida terrena, do que com a vontade de Deus. Olha o contraste com o Novo Testamento. E vamos continuar. Eu quero mostrar para você, não tem como esse vídeo ficar curto, porque é um estudo profundo e completo que o Senhor nos entrega. Eu quero mostrar para você como que hoje, verdadeiramente, as igrejas, elas devem ser sustentadas, para que você entenda e consiga enxergar o que vem de Satanás e o que vem de Deus, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e o que é a árvore da vida. Primeiramente, olha o que o Senhor ele espera da igreja em questão com os seus servos que se dedicam à palavra. Vamos lá, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. Capítulo 5, versículo 17 e 18. Está aí em azul na tela do seu celular. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Isso daqui se refere a uma honra financeira. Quem deve ser merecedor dessa honra financeira? Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, o que o Senhor Jesus espera da amada igreja é que os irmãos, as irmãs, que ela, a igreja, tenha o encargo de honrar aqueles que se dedicam à palavra, ao ensino, porque é destes que a igreja necessita para ser adornada, vestida, preparada para o reino dos céus e para a eternidade. Versículo 18, pois a Escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Deus, ele vê como trabalho o estudo da palavra, a dedicação para buscar conhecimento e sabedoria do alto e a dedicação para compartilhar a verdade revelada pelo Espírito Santo. Quem trabalha dessa forma merece ser honrado. Mas como? Como que o povo deve honrar? Se no Novo Testamento dízimo não é obrigação, voto não é certo, como que o povo ele deve honrar? Bom, aí nós devemos ver no Novo Testamento a palavra se pregar, primeiramente em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. O apóstolo Paulo ele ensina, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, se Deus fizer alguém abundar, prosperar, pode ter a certeza que o intuito de Deus não é a pessoa viver para o seu ventre, é a pessoa superabundar ainda mais em toda boa obra. É plantar no evangelho, plantar na vida dos irmãos, na vida da igreja, com mais abundância, sabendo que é Deus quem tem dado a colheita
abundante. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, é Deus quem nos dá a semente para semear, o pão para comer, e é Ele quem nos capacita a multiplicar as obras justas que aumentam o nosso galardão no reino dos céus. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Quando Deus enriquece um crente, é para ele ser generoso e não avarento. É para ele se doar mais e não para ele guardar, esconder para si próprio. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual fez que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência, o serviço desta oferta voluntária com alegria, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. No Novo Testamento, quando eu oferto, a minha oferta, ela redunda em graças a Deus. Ela é gratidão a Deus, ela demonstra o quanto eu sou grato pela obra de Deus redentora e pela igreja que Deus construiu através do seu sacrifício na cruz do Calvário e que hoje eu tenho a oportunidade para fazer parte. Então a oferta verdadeira no Novo Testamento é de gratidão. Quem oferta tem gratidão, quem não oferta é ingrato. Não é uma questão de fazer por interesse, não é uma questão de fazer por medo. Nesse ponto, 29 minutos e 33 de pregação, mas nesse ponto eu quero falar algo que é uma bomba que o Senhor me entregou. Isso daqui é uma bomba. E se toda a igreja prestar atenção nisso, vai amadurecer. Entenda. Hoje você pode ver muitas denominações que não seguem o que eu estou pregando a você, que não seguem a palavra de Deus no Novo Testamento, ainda vivem no Velho, e que estão milionárias. Outras estão bilionárias. Mas entenda. Entenda o que eu vou lhe dizer nesse momento. Eu estou passando também essa pregação agora no culto de domingo, pela manhã, pela noite, e eu peço um momento da sua atenção. Receba a sabedoria que Deus nos deu. Quando as pessoas no Novo Testamento hoje estão dispostas a dizimar, a fazer votos, como se estivessem no Velho Testamento, da forma errada, por falta de conhecimento, Satanás se alegra. Por quê? Porque estão entristecendo a Deus, a semelhança do que a gente começou estudando em Mateus 21. Os religiosos poderiam ver o templo cheio de pessoas comprando e pessoas vendendo, porém Deus estava triste, porque eles estavam fazendo com o intuito errado, não estavam fazendo por gratidão e por amor, mas estavam fazendo por interesse ou por medo. Então por isso que hoje Satanás não impede as pessoas de dizimarem, fazer votos e sacrifícios. Porque isso daí, além de sustentar os mercenários e fazer esses ministérios que mercadejam o evangelho crescer, ainda entristece o Espírito Santo, entristece a Deus. Agora, quando um pregador como esse que você está vendo, ouvindo, ele ensina a forma certa de ofertar, a forma que vai aumentar o nosso crédito com Deus, o galardão no reino dos céus e também nos prosperar, não por facilidade de Satanás, pois no mundo jaz o maligno, mas com a bênção de Deus nessa vida. Quando um pregador prega do jeito certo, Satanás faz de tudo para endurecer os corações. Porque quando a pessoa quer ofertar com alegria, isso incomoda a Satanás, o adversário de Deus que trabalha nesse mundo. E por isso ele faz de tudo para fazer as ofertas das pessoas
mirrarem, serem menores do que outra hora faziam por interesse, por medo, por ensinamento de mercenários. Por isso, porque essa oferta realmente agrada a Deus e Satanás não quer que elas ofereçam, porque aí vai atrair a verdadeira bênção e alegria de Deus para suas vidas. Que você possa colocar a mão na consciência, que você possa agora parar e pensar como eu tenho me dedicado à pregação do Evangelho. Como eu me dedicava a outra hora, quando eu era manipulado e ensinado com falta de conhecimento, de uma forma errônea. E qual o valor que eu tenho dado hoje ao Evangelho e aos servos do Senhor que têm pregado a verdade. Porque o serviço desta assistência, o apóstolo Paulo disse, dessas ofertas, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Tudo que Satanás não quer. Que você supra as necessidades dos santos que estão dispostos a servir a Deus e que você oferte de uma forma que demonstre a verdadeira gratidão a Deus por tudo que Ele já fez pela tua vida e não apenas por aquilo que Ele pode fazer. Versículo 13. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Ou seja, contribuir a um dom que só o Espírito Santo pode nos dar. E algo que muitos hoje, eu digo aqueles que têm acesso à pregação do Evangelho verdadeira, que o Senhor tem entregado ao seu servo, que nós temos pregado incansavelmente. Muitos hoje, eles têm deixado passar um mandamento do Senhor para a igreja no Novo Testamento. Algo necessário para que a obra do Senhor ela possa cumprir o seu propósito, ela possa vencer as necessidades, ela possa ter liberdade para pregar a palavra do Senhor nesse mundo. O que o Senhor espera de nós? Que Ele falou por intermédio do apóstolo Paulo no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Diz assim, 1 e 2. Quanto a coleta para os santos, está falando de ofertas. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Em outras palavras, é a mesma coisa para todas as igrejas. Aonde houver uma igreja verdadeira, o que o Espírito Santo ensina é fazer isto daqui. O que? Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ou seja, o apóstolo Paulo ensina pelo Espírito Santo no Novo Testamento, você que conhece decore salteado o Velho Testamento, Malaquias 3:10, voto de Jacó, olha o que o Senhor pede para você no Novo Testamento. Quem colocou na sua cabeça o Velho Testamento foram os mercadores, aqueles que mercadejam a palavra de Deus. Porém, você deve dar crédito para o que aquele que prega o Evangelho verdadeiro te ensina. Pois no Evangelho verdadeiro, no Novo Testamento, o que o Senhor Jesus ele espera das igrejas é que pelo menos uma vez por semana, no primeiro dia, as pessoas estejam dispostas a verem aquilo que Deus trouxe às suas mãos e fazerem uma oferta de amor para contribuir com a obra de Deus. Hoje, muitos de nós, com raízes religiosas, optamos muitas vezes por ofertar uma vez no mês. Tudo de uma vez só ou de forma sistematizada. O que o Senhor espera de nós é que a gente toda a semana
no primeiro dia da semana, esteja com uma oferta de amor para honrar a sua obra. Irmãos, se todos hoje que têm acesso às pregações que Deus, no Espírito Santo, tem colocado sede para estudar a palavra conosco, pessoas de outras cidades, outros estados e também aqui da cidade de Santa Bárbara, se todas elas se dedicassem àquilo que o Senhor Jesus pede a elas, então nós não passaríamos necessidade pregando o Evangelho. Antes, teríamos ampla suficiência e poderíamos com certeza estar mais longe, alcançando mais almas do que temos alcançado neste momento. Que o Espírito Santo coloque no coração de cada irmão e irmã o encargo de servir a igreja, de servir os santos do Senhor da forma correta, como Ele espera, porque isso é Bíblia, isso é ensinamento do Novo Testamento. Para encerrar, eu gostaria de ler um versículo antes do capítulo 16, versículo 1, para encerrar a pregação de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Antes de falar da coleta no primeiro dia da semana, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o que você faz no Senhor não é em vão, porque o Senhor é quem te recompensa. Bom, hoje há diversos canais que você possa fazer sua oferta para nos ajudar a pregar o Evangelho sem mercadejar e sem fermentação e sem heresia. Mas não se esqueça, Satanás ele tenta fazer de tudo para que as pessoas ajudem, contribuam, façam sacrifício para aqueles que não estão agradando a Deus. E ele faz de tudo para endurecer o coração das pessoas, para que não ajudem quem realmente está disposto para pregar o evangelho do reino de Deus, como temos pregado. Que os irmãos que são alcançados, uma vez na semana, possam deixar de lado uma oferta, segundo a prosperidade que Deus dá, e contribuam no ministério. Não importa se será R$5, 10, 100, 50, mais ou menos. O que importa é que você obedeça a palavra de Cristo. Porque dessa forma, no Senhor, o seu trabalho não é em vão. No Senhor, você terá recompensa. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje nós ficamos por aqui. Deixarei aí imagens no final do vídeo que mostram meios, canais que você pode apresentar a Deus a sua oferta e ajudar o evangelho verdadeiro ser pregado. A paz do Senhor Jesus.